Façamos uma breve interrupção desta passagem do livro de Paulo Virílio, assinalando que se poderia inferir daqui que o futurismo e o modernismo, aliados de um certo modo à velocidade e aos efeitos emergentes de certas técnicas, tinham alguma correspondência com o fascismo e o nazismo. Não havia, no entanto, uma ligação essencial, se bem que inicialmente se encontrassem alguns vasos comunicantes logo depois suprimidos. Volto a citar Paulo Virílio. Os movimentos futuristas europeus não têm duração, desapareceram em poucos anos com a ajuda da repressão. Em Itália, estão a ouvir bem? Não sei se... Não, um bocadinho mais alto. Um bocadinho mais alto. É mais alto. Não, é fosse mais assim? Assim já está. Portanto, os movimentos futuristas europeus não têm duração, desapareceram em poucos anos com a ajuda da repressão. Em Itália tinham sido os inspiradores dos movimentos anarquista e fascista, e Marinetti, o líder do movimento futurista e o criador do manifesto futurista, era um amigo pessoal do Duce, Mussolini. No entanto, todos foram rapidamente eliminados da cena política. Com alguma ressonância, fim de citação, com alguma ressonância ao que escreve Virílio, leia-se esta passagem de Fernando Cabral Martins, um estudioso de Pessoa, de Mário de Sá Carneiro, do modernismo, etc. Passo a citar. Sabe-se que o aparecimento de Dada, um movimento, portanto, artístico nascido em Zurique, com influências, portanto, de certa maneira, de um certo irracionalismo, que vai dar depois um irracional, que vai dar depois origem ao surrealismo, consiste em parte num conjunto de manifestações públicas, e o futurismo parte de uma atitude que é definida por Marinetti em O Futurismo, de 1911, como a abolição das barreiras entre o mundo da arte e o da ação pública. Vou citar, portanto, Marinetti. A concepção do imperecível e do imortal, à concepção do imperecível e do imortal, opomos em arte a do devir, do perecível, do transitório e do efêmero. Fim de citação. E há momentos, ainda estou a citar, portanto, Fernando Cabral Martins, com a citação incluída de Marinetti. E há momentos em que esse ponto utópico de fusão da literatura e da política se formula com clareza. Ele volta a citar Marinetti: eis a nossa primeira conclusão futurista, viva a guerra. Fim de citação. É a absorção das ações humanas num universo de formas e símbolos, continua a citar Fernando Cabral Martins, ou vice-versa. É a criação de uma poesia asione, de Guglielmo Sanzoni, artista futurista. Assim, a série dos manifestos futuristas tem a função de repertório de peças para espetáculos ou de partituras para atos de elocução. Os textos desses manifestos, tais como hoje os lemos, são resíduos ou testemunhos de uma execução vocal, cênica e de um ato histórico. Fim de citação. Portanto, estive a citar o modernismo em Mário de Sá Carneiro, de Fernando Cabral Martins. Ou ainda em Eduardo Lourenço, no seu texto muito polémico, que teve um grande confronto com João Gaspar Simões em 1900, se não estou em erro, 60, portanto foi republicado em 60 em Tempo e Poesia, mas é anterior. O confronto entre a Presença, o movimento da Presença e a revista Presença e o movimento Orfeu. Eduardo Lourenço teve uma forte polémica nessa época com João Gaspar Simões. Cito, portanto, Eduardo Lourenço. Num ponto, o essencial, o mundo de Orfeu merece, como nenhum outro, o nome de moderno. Não só há um acordo íntimo entre a convulsão espaciotemporal operada por Orfeu e a perturbação operada pela técnica moderna e o viver moderno, como a imagística sobre a qual opera a fantasia de Sá Carneiro, Pessoa, Almada. É de uma cotidianidade, de uma banalidade, de uma atualidade que a poesia anterior
mesmo a de Cesário, o mestre, não conheceram. Com imagens triviais, continua a citar Eduardo Lourenço, com imagens triviais e mesmo grosseiras, realizam a mais insólita das alquimias e instituem uma profundidade metafísica que não se concebia senão ligada a elementos nobres ou a um tom igualmente nobre, como é o caso de Antero ou de Teixeira de Pascoais. Mas voltando a Virílio, volto a citar, continuo a citar, sem dúvida eles, os futuristas, expunham com alguma acentuada pertinência esta convergência das técnicas de comunicação e do totalitarismo em curso diante destes olhos ungidos, de novo, expressão de Mário de Sá Carneiro. E Paulo Virílio volta a citar Sá Carneiro, o que é muito interessante, porque já vou explicar. Sim, meus olhos futuristas, meus olhos cubistas, meus olhos interseccionistas não param de fermir, de sorver e faiscar toda a beleza espectral transferida, sucedânea, toda essa beleza sem suporte, desconjuntada, imersa. Aqui Virílio que coloca assim nota de rodapé, portanto ele refere-se aqui, ele foi buscar esta citação de Mário de Sá Carneiro a uma revista muito conhecida francesa, a Action Poétique, fundada em 1950 e que cessou em 1912, portanto 62 anos. Era do número 110 do inverno de 1987 e esse artigo desta revista intitulava-se Pessoa e o Futurismo Português, em francês, portanto, Portanto, o que é interessante é que Paulo Virílio é um autor contemporâneo, arquiteto, urbanista, portanto, um grande polémico, polemista, sobre, de certa maneira, um pouco reativo em relação a certa evolução tecnológica, enfim, as consequências de certa evolução tecnológica e mediática, em virtude precisamente da aceleração, do ritmo acelerador e acelerativo com que as sociedades contemporâneas e todos nós vivemos. Portanto, ele fala precisamente da velocidade de aceleração e os seus efeitos nas sociedades contemporâneas. Um dos seus temas principais é a dromologia, de dromos, que significa corrida, em grego. Entre outros livros, Virílio publicou Velocidade e Política, Estética do Desaparecimento e A Velocidade da Libertação. Este último traduzido em português. Abrindo aqui um parênteses, diríamos que apesar de ser um autor com uma obra interessante, Virílio parece por vezes, como muitos outros hoje em dia, alimentar demais o seu trabalho crítico com aquilo que critica. Daí que se tenha a impressão de que os próprios textos de Paulo Virílio e outros provoquem uma leitura ela mesma acelerada e circular. Portanto, em torno da própria crítica que critica, sem, digamos assim, proceder a caminhos ou a linhas de possíveis soluções ou de respostas para as questões. É por isso que alguns autores de hoje, não deixando de ter o seu lado interessante e interventivo, são muito críticos, mas não têm respostas ou soluções, como eles próprios fazem muitas vezes questão de sublinhar e defender. Eles próprios dizem que não têm soluções, não têm respostas. É essa uma das posições que eles tomam, assumem. Portanto, hoje de certa maneira, há muita ausência de respostas. Aliás, como todos nós podemos perceber. Talvez não seja necessário ter respostas e soluções, mas isso basta, precisamente, não basta.